Santo é o Senhor, e não há nada que eu possa comparar a ti. Abandonar quem sou é o que me resta quando estou diante de ti. E essa é a maior graça que o homem pode ter. Jesus, Jesus, ser criado à imagem e semelhança do teu ser, Jesus. Conhecer e prosseguir em conhecer é o que queremos. Conhecer e prosseguir em conhecer, pois Ele virá, Ele virá, Ele virá, tão certo como o sol. Ele virá, Ele virá, Ele virá, tão certo como a chuva. E abandonar quem sou, o que eu posso fazer diante de ti. E essa é a maior graça que um homem pode ter. Jesus, Jesus, ser criado à imagem
Amém. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Nós queremos iniciar esse tempo de adoração ao nosso Deus, de rendição ao nosso Senhor, clamando para que Ele derrame mesmo sobre nós da sua presença gloriosa. Nosso Deus possa tocar nos nossos corações, possa ministrar nas nossas vidas e que nós possamos ser ministrados pelo toque do Senhor sobre nós. Eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos, a aquietar o seu coração e a clamar a Jesus para que Ele possa ministrar sobre nós a sua presença, a sua glória. Eu quero convidar o pastor Dayan para que ele pudesse fazer essa oração, essa primeira oração a Deus, e que o Senhor possa ministrar a nós. Vamos orar? Pai, nós entregamos o nosso tempo, nosso coração, a nossa mente, a nossa voz, para o louvor, para a honra, a glória do Teu nome. Nós reconhecemos o Teu cuidado sobre nós durante essa semana. E estamos aqui reunidos como o povo de Deus, como aqueles que seguem e confiam na obra salvadora de Jesus. Queremos Te render por meio dEle, por causa dEle, nosso louvor, a nossa adoração. Que Teu Espírito possa nos direcionar, nos dirigir, nos orientar, nos inspirar nessa noite, para que aquilo que vamos falar, aquilo que vamos proferir com as nossas bocas, possam realmente sair do nosso coração e refletir o que nós desejamos falar para o Senhor nessa noite, como adoração, louvor, gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Você se coloca de pé, eu quero te convidar nós clamarmos ao Senhor neste momento juntos, declaramos que nós estamos esperando o nosso Senhor para coração abertos, rendidos ao Senhor. Nós sabemos que antes mesmo de nós pensarmos em estar aqui, o Senhor já tinha preparado este lugar e nós queremos clamar para que Ele se faça presente em nossos corações também. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Os nossos corações nós abrimos ao Senhor neste momento. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo e eu tenho e sou, e também quem não sou. Declaramos isso. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Nós vamos declarar que estamos aqui clamando pela presença do Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer.
Nosso coração aberto está ao nosso Deus. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Que queremos? Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Quando nós dizemos que nós não pediremos nada ao Senhor, nós queremos somente a presença dEle, nós não estamos dizendo que a presença do Senhor não é nada, mas nós estamos declarando que tudo que queremos é a presença do Senhor. E normalmente nós chegamos à casa de Deus com tantos pedidos, com tantas inquietações. Nessa noite eu te convido a chegar na presença do Senhor, a chegar na casa de Deus, com o único desejo de buscar a sua face, de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor para que Ele possa ministrar a nós da sua vida, que Ele possa ministrar a nós o seu amor e da sua presença. Você possa declarar isso nessa noite. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Pai, esse é o nosso desejo, Jesus. Esse é o nosso anseio, Senhor. Se você puder, meu irmão, abra a palavra de Deus comigo. No texto, no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha um ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos seus altares. Senhor, ó Rei dos exércitos, Rei meu e Deus meu, eu encontrei um lugar. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido,
faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração e ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios valem mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa de Deus e permanecer nas suas entradas do que nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Nós queremos e confiamos no Senhor nessa noite. Eu creio que nós estamos aqui por conta desse entendimento, que nós amamos o Senhor, que nós confiamos no nosso Deus. E eu quero te convidar neste momento a entregar a Deus esse tempo de adoração, esse tempo de louvor, esse tempo de contrição. Também por meio dos nossos dízimos, das nossas ofertas, você é convidado também a participar deste momento. Mas eu quero te convidar a vir à frente com alegria, celebrando ao nome do Senhor e declarando que nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz a nós diariamente e constantemente. Então eu gostaria que nós tivéssemos essa oportunidade de louvarmos ao Senhor. Eu vou pedir para ir primeiramente orar e consagrar tudo que entregaremos ao Senhor também aqui. E logo após nós cantaremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, ainda na Tua presença, queremos Te agradecer por podermos estar aqui, queremos Te agradecer por cada vida aqui, Pai. Queremos Te agradecer por essas ofertas que serão colocadas no Teu altar. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja direcionando as mãos que vão cuidar, Senhor, que é para a Tua obra, para a Tua causa. Nós Te pedimos a Tua bênção sobre aqueles que vão ofertar e sobre aqueles que também não puderam ofertar, que a Tua graça seja sobre todos nós. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém, declaramos isso com alegria. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de você. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor. Levantar e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te agradecemos, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence a honra, a glória,
força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te demos a honra, a glória, a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. É esse Deus que nós pertencemos, que nós confiamos a nossa vida e podemos declarar isso. Só em ti confiarei, eu nada temerei, Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. Declaramos que Ele é a nossa luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado, Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. dizemos que Ele é santo. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, Eu nada temerei. em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. No início declaramos que Ele é a nossa luz. Nada temeremos, porque o nosso Deus está conosco. Podemos declarar isso. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em
frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Clamamos para que Ele possa ministrar em nós. Venha, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, sobre nós. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em Ti, só em Ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em Ti declaramos, só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Se você puder, aplauda o nome do Senhor Jesus. Nós temos um Deus que mesmo nos momentos de maior dificuldade nós podemos buscá-lo, porque somos alimentados pelo poder da oração do Senhor. Por nos relacionarmos com o Senhor Jesus, nós temos a oportunidade de sermos fortalecidos com a sua graça. Nós podemos louvar com muito louvor, alegre, felizes, declarando isso ao Senhor. Rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Podemos louvá-lo. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia.
Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Podemos esperar. Basta somente esperar O que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Nós adoramos ao Senhor Jesus, nós te engrandecemos, Deus, nós te adoramos, Jesus. E essa canção nos convida a continuarmos adorando ao nome de Jesus com muito louvor, declarando a sua grandeza sobre nós e o adorando em tudo que temos, em tudo que somos, Pai. Nós te adoramos porque sabemos, Deus, que adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim, porque o Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O
Senhor está cuidando de mim. Pai, nós precisamos mesmo de um Senhor que cuida de nós. Sim, Deus, como no meio de dificuldades, no meio de desesperança, nós não encontramos segurança em lugar algum a não ser em Ti. Nós queremos clamar neste momento, Pai. Derrama mesmo seu cuidado sobre nós e que nós, como sua igreja, possamos nos posicionar adorando e rendendo glórias e graças ao Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos louvar ao Senhor, nós queremos engrandecer a Ti, Deus. Nós queremos, como sua igreja, em todo tempo, em todo momento, Te adorar, Te engrandecer, ó Deus. Te entronizar em todo tempo, Jesus. Em todo momento, seja o Senhor adorado, Deus. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a carícia, Senhor. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim, porque sabemos que o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de ti. O Senhor está cuidando de mim. Nós temos essa certeza em Deus. Você tem essa certeza no Senhor. Quero te convidar a se assentar neste momento, meu irmão. Som. Amém, queridos. Graça e a paz. Gostaria de convidar a estudo os nossos pré-adolescentes. Pequenininha vai subir, Vini? Vai não, vai ficar aí no colinho do irmão. Mas eu quero convidar aqui os nossos pré-adolescentes para que nós pudéssemos orar por eles neste tempo também, enquanto eles vão subir. Eu gostaria de pedir para a nossa irmã mais experiente no nosso meio fazer essa oração por eles também. Dona Heroína, a senhora pode orar por eles? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, glorificado, exaltado é teu santo nome. Pai querido, neste momento, Senhor, eu clamo a Ti as Tuas bênçãos sobre essas crianças, Senhor Jesus. Que Deus possa abençoá-los, Senhor, que eles venham crescer não só em estatura, mas na Tua graça, Senhor. Que Deus abençoe aquela que vai dar os ensinamentos a eles, Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa abrir a mente e o coração de cada um deles para dar entendimento e pôr em prática os Teus ensinamentos. Em Teu nome, Jesus, é que eu oro e já agradeço. Amém. Amém. Aleluia.
Então, meus irmãos, se vocês lembrarem do nosso culto de semana passada, nós avisamos, né, foi anunciado, de que a nossa comemoração do Dia das Mulheres seria dividido em 2 porções. Então nós dividimos e durante a semana nós revisitamos, né, se você acompanhou as nossas redes sociais, nós revisitamos por diversas vezes os testemunhos que as mulheres na semana passada compartilharam. Nós separamos 4 testemunhos, e aqueles 4 testemunhos, tanto da Ira, quanto o testemunho da Amanda, da Mirna, e também o testemunho da nossa irmã Cleo, fizeram ou corroboraram para que nós percebêssemos que Deus, e foi esse o nosso objetivo, faz a sua obra mesmo no nosso dia a dia, com pessoas simples, naturais, assim como foi feito na palavra de Deus. O Senhor continua transformando vidas, o Senhor continua movendo expectativas, movendo corações, para que eles possam honrar a Deus, viver para a glória de Deus. E nós vivemos um pouquinho disso na semana passada, experimentamos um pouquinho disso. Então vivemos aqueles 4 testemunhos que nos ajudaram a lembrar disso, porque às vezes nós nos esquecemos que o Deus da palavra de Deus, o Deus da Bíblia, é o mesmo Deus que está ao nosso redor, que está à nossa disposição para falar conosco, para ministrar a nós e para ainda assim transformar as nossas vidas. Então vivemos esses testemunhos para nos lembrar disso. Durante toda a semana, também na quarta, nós nos lembramos sobre como igreja, como nós caminhamos nesse processo de honrar a Deus, sendo excelentes e aprendendo a também honrar as mulheres que estão ao nosso redor como inspiração para nós. E nessa noite, eu gostaria nós teremos 3 participações aqui, 2 participações além da minha, mas eu gostaria que nós pensássemos sobre uma nova dinâmica. Lembra que nós continuamos semana passada, vendo sobre testemunhos que nos ajudam a perceber como Deus ainda faz no nosso dia a dia, como Deus ainda transforma. Durante a semana também pensamos um pouco sobre isso. Hoje, nosso objetivo é pensarmos como essas mulheres nos inspiram, ou como elas fizeram impacto, geraram impacto na nossa vida. Então nós vamos falar hoje especificamente sobre mulheres, e exaltar também as mulheres que passaram ao nosso redor, as mulheres de nossa igreja, mas a ênfase específica é como elas inspiram as nossas vidas, e como elas movem também a nós a vivermos de forma excelente. E a primeira pessoa que eu gostaria de convidar aqui é o nosso irmão Wellington, que tem um testemunho que me marcou muito quando eu ouvi a primeira vez, mas vou deixar que ele mesmo conte em relação a uma mulher da sua vida, né? Pode vir, Wellington. Então o Wellington será o primeiro. Vá, Cleo, não me bata. A paz do Senhor, queridos. Na verdade, eu estar no Evangelho hoje é a graça de Deus totalmente. Vocês sabem disso, que a gente não encontra uma explicação para a nossa salvação. De tantas pessoas que estão aí, o Senhor nos escolheu, e eu quero testemunhar nessa noite que o Senhor usou, né, mulheres para me trazer até Ele. Eu sou de uma família católica, mas uma família católica que não praticava, né? Os meus pais iam na igreja uma vez por ano, na época da quaresma, né? Que tem aquelas penitências, tudo. Eles não tinham compromisso nenhum com a igreja. E eu não tinha contato nenhum com o Evangelho. Quando eu ia para o centro, eu passava em frente a uma igreja Assembleia de Deus, pequenininha. Eu olhava ali e achava aquele povo simpático, mas eles lá e eu aqui, né? Nisso, eu morava no interior do Ceará. E um tio meu conseguiu uma bolsa para mim no Colégio Marista em Fortaleza. Eu tinha, acho que 16 anos. Então fiquei na casa dele, né? Depois fui para outra casa, uma pensão, aliás. Fui depois para outra casa, enquanto estudava lá. Nessa casa, tinha uma senhora da Assembleia de Deus, a irmã Maria. Ela nunca me falou do Evangelho. Mas eu achava interessante que ela preparava comida
para mim e para as filhas dela. Eu pagava uma pensão lá, mas era só eu de pensionista. E depois que ela preparava a comida, ela sentava naquela cadeira de balanço, com a sua Bíblia, balançando-se e degustando a Bíblia. Eu digo degustando porque a gente olhava para ela e percebia que ela estava assim, se deliciando com aquela leitura. E eu imaginava, o que será que está acontecendo com essa senhora para ter tanto prazer na leitura desse livro? Mas ela verbalmente nunca me falou nada do Evangelho. Nisso, eu mudei de pensão, daquela casa, fui para uma pensão. E nessa pensão, que era de propriedade de uma senhora também da Assembleia de Deus, a irmã Mazé, entre as pensionistas estava a Amásia, né? A minha esposa. E todos ali achavam a Amásia uma pessoa muito estranha, realmente ela é, quem conhece, é uma pessoa bem estranha. E uma vez, a gente travou amizade, uma vez ela me convidou para ir à igreja. Ela era da Igreja Metodista Central, em Fortaleza, né? Convidou para ir à igreja. Eu nunca tinha frequentado a igreja evangélica, então desconversei e não fui. E só que certa vez, ela fez um favor para mim, e o pagamento era ir à igreja. Então lá vou eu para pagar o favor à igreja, né? E quando eu cheguei naquele lugar, eu achei assim uma coisa tão boa, um lugar tão aconchegante. Tinha muitos jovens e eles assim chegaram para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito carente, assim, minha família não era muito de achego, né? Então eles chegaram para mim, me acolheram, oraram por mim. Aí outra vez ela convidou, eu fui sem ser pagamento de favor. E fui, sempre que eu ia a Fortaleza, nesse ínterim eu fui morar no interior, porque eu passei num concurso, e fui morar no interior. E sempre que ia a Fortaleza, eu ia à igreja com ela. E uma vez, em certo culto de aniversário da igreja, tinha um pastor convidado, e ele fez uma pregação bem que me tocou o coração, né? Tinha um ambiente aconchegante, e aquela pregação tocou o meu coração. E ele começou a cantar aquele cântico antigo, Seguro na Mão de Deus, que acho que todos conhecem, né? E eu assim, estava sentindo aquele convite de Deus para ir à frente, aceitar Jesus. Mas eu não tinha coragem, né? A Amásia estava aqui do meu lado, mas também ela disse que não me impulsionava a ir para depois eu não cobrar nada dela. Ou não lançar nada na cara dela, né? Então ela ficou quietinha. Mas só que nesse dia tinha uma amiga dela que também estava com a gente no culto de aniversário da igreja. Aí eu ouvi a voz da amiga dela, a Lúcia, que também é da Assembleia de Deus. Você quer ir à frente? E eu fui. Eu fui, aceitei Jesus, mas assim, de imediato, eu não queria compromisso, né? Até fiquei assim, porque eu sabia que para você ser membro da igreja cristã, você tem que abdicar de muitas coisas. E eu não queria aquilo. Mas a minha vida foi apertando, até que um dia, uma noite, eu estou trocando as coisas. Não aceitei Jesus. Esse momento da aceitação de Jesus foi posterior. Vou falar alguma coisa que aconteceu antes. A Márcia sempre falava de Jesus, mas eu não queria aceitar Jesus. Mas e a igreja gostava, mas assim, o compromisso eu não queria. E certa ocasião, eu decidi seguir um curso da minha vida, e ela me dizia, olha, esse curso não é de Deus, e eu não posso estar com você se você seguir esse caminho. Se você seguir esse caminho, eu vou me afastar de você. Saiba que eu estou à sua disposição quando você precisar de mim. Ela era minha amiga, né? Mas esse curso eu não posso estar com você. E eu segui. E foi apertando a situação. Eu entrei em depressão, não tinha depressão. Eu tinha uma vida difícil, sozinho mas eu não tinha depressão. Entrei em depressão, e uma vez eu olhei assim, à noite, na quinta-feira à noite, para o céu, e disse, Deus, se você realmente existe e quer que eu mude, então me mude. Mude a minha maneira de pensar. Foi uma quinta-feira. No sábado de manhã, eu amanheci com a firme convicção de que Deus existia e que aquele não era o caminho para mim. Aí, a partir daí, foi só até o dia que aconteceu isso que eu falei atrás. Que houve esse culto de aniversário da igreja,
houve aquela pregação e aquele cântico Segura na Mão de Deus, e a Lúcia me convidou para aceitar Jesus, e eu aceitei. Então, na verdade, foram 3 mulheres. A irmã Maria, com o seu testemunho de amor pela palavra de Deus. A Másia, que com a sua me obrigou a ir à igreja para pagar favor, né? E a Lúcia, que naquele momento chave da minha vida, foi a voz de Deus me ajudando a ir até a frente. Então eu louvo ao Senhor, porque realmente foi através do testemunho das mulheres, de mulheres, que eu vim a conhecer esse Senhor maravilhoso. Amém? A Másia diz, brincando, trouxe a alma para Jesus e fiquei com a carne. Que bênção. Eu quero convidar também o nosso irmão Dayan, pastor Dayan também, que vai ter um tempo para compartilhar nesse momento. Boa noite. Bom, eu falar de mulher, eu vou falar da mulher com quem eu estou convivendo há algum tempo já, mais do que até com a minha mãe. Inclusive essa semana vamos completar 25 anos de casado. Então já faz uma caminhada aí esse tempo com a Mirna. E a gente, quando casa, a gente traz uma série de coisas da nossa cultura, né? Eu sou de Minas, a Mirna cresceu aqui em Amparo. Então foi um processo muito gostoso, gostoso no bom sentido, né? De ajuste. E eu louvo a Deus pela vida da Mirna. A Mirna tem sido uma pessoa de bastante influência na minha vida, teologicamente, emocionalmente, em termos de visão, em termos de convicções. Então, assim, a Mirna é uma pessoa muito firme, uma pessoa muito justa, uma pessoa aquela pessoa que está sempre buscando saber a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Então, isso tem sido uma grande motivação para mim na caminhada. Nós ficamos 17 anos no Timor, e ela contou um pouco na semana passada. Foi um período, os primeiros 4, 5 anos foram períodos muito difíceis de adaptação, crianças doentes, mas a firmeza, a convicção, aquela certeza de que essa era a vontade de Deus, e essa convicção dela me deu também a certeza de que estávamos prontos para encarar esse desafio, né? Então tem sido uma pessoa que Deus tem usado para trabalhar, para desenvolver, para mexer com aquelas áreas que só a esposa conhece, né? Vocês não me veem aqui na frente, nos conhecem aqui no dia a dia, assim, dos encontros, vocês não têm ideia de quem eu sou. E minha esposa, sabe exatamente quais são os meus pontos fracos, as minhas necessidades, as minhas fragilidades. E essa mulher não desistiu, ela continua firme. E eu acho que esse alvo, esse objetivo de Deus no casamento é exatamente isso, né? Sempre que tenho a oportunidade de falar com jovens que querem casar, o casamento não é para satisfação pessoal. O casamento é para que Deus use a pessoa que está com você para transformar você ainda mais à imagem de Jesus. Então essa caminhada, né, do casal é esse processo de nós desenvolvermos a imagem de Jesus nas nossas vidas juntos. E é um desafio, né? Quem é casado aqui sabe. E esse é um processo que eu tenho caminhado com a Mini, e eu sou muito grato. Louvo a Deus pela vida dela, pela influência dela, pelos filhos que nós conseguimos não estragar, né? Porque a gente tem a tendência de projetar algumas coisas das nossas fragilidades nos filhos, mas nós, pela graça de Deus, vivendo num país fora do nosso contexto, nossa cultura, e ainda assim conseguir criá-los em obediência, temor a Deus, isso tem sido um privilégio como casal, e eu atribuo bastante ao testemunho da Mirna e a influência dela na minha vida e na vida dos nossos filhos. Aleluia, queridos. E hoje eu quero compartilhar nesse tempo da palavra. Lembra que nós estamos pensando sobre inspirações de Deus para nós e como nós precisamos ao mesmo tempo. Isso é um chamado não só para as mulheres, mas também um chamado para os homens, de como nós precisamos, primeiro,
sermos pessoas excelentes, inspirações para as outras pessoas, sermos extraordinários e também caminharmos e recebermos de pessoas que são extraordinárias para nós. E se algo que tem movido meu coração, é uma frase que Deus tem ministrado muito forte no meu coração, é que ser inspiração para alguém significa as pessoas olharem para você e que você viverá como uma referência de força, de guerra, de boas lutas e de integridade. Então, todas as vezes que você se coloca nesse ambiente de se tornar inspiração para alguém, você está dizendo para Deus, ou você está dizendo para essas pessoas: olha, você pode olhar para mim. Então Paulo escreve isso de uma forma muito interessante lá em 1 Coríntios, em Filipenses 3:17. Ele olha para aquela comunidade e ele fala: olha, vocês estão me vendo, e é legal que vocês me vejam, que interessante, que bom que vocês estão me vendo, mas vocês não estão vendo um Paulo que está vivendo como uma pessoa comum, mas vocês estão vendo alguém que está tentando seguir a Cristo. Então, por isso é fácil, por isso é natural dizer: olha, sede meus imitadores, como eu estou sendo de Cristo. Então, aprenda comigo como Cristo tem me transformado, para que você também seja transformado por esse Cristo em todo tempo, em todo momento. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso a partir de olharmos para as mulheres. Então, a partir de olharmos para o coração de mulheres, de olharmos para a vida das mulheres em todo o tempo. Então, eu gostaria de pensar, e é isso que nós pensaremos nessa noite. Valeu, Vini. O Vini mexeu ali para voltar à tela. Então, nós vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre 3 mulheres da Bíblia. E eu quero também falar o porquê que eu pensei sobre essas 3 mulheres. Porque essas 3 mulheres, além de serem mulheres na Bíblia, são 3 mulheres referências para mim, que me lembram da palavra de Deus dentro da minha própria família. Então nós vamos olhar primeiramente para a vida de Débora. Mesmo minha mãe se chamando Débora, quando eu falar sobre Débora, eu vou estar pensando sobre a referência que a minha avó foi para mim, a mãe da minha mãe. Nós também vamos olhar pela vida de Ana, e quando eu olhar para Ana, eu vou estar pensando na referência que a minha mãe foi para mim. E também vamos olhar para o texto de Esther, e quando olharmos para a vida de Esther, também vamos olhar como Amanda é uma referência para mim. E aí você vai entendendo e também vai percebendo como as mulheres ao seu redor são referência e como você precisa ser referências para as outras pessoas. Mas a palavra de Deus nos diz, se você quiser abrir comigo no texto de Juízes, Juízes capítulo número 5, que é o primeiro texto que nós leremos. Perdão, Juízes 4. Juízes, capítulo de número 4. Diz assim, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do verso 1. E aí eu vou falando que a gente vai pular alguns versículos. Ou melhor, não precisaremos pular dessa vez. Mas diz assim a palavra de Deus: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do exército era Sisera, que habitava em Ozarete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época, ou era juíza sobre Israel naquela época. Ela se assentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, ordena a você
que reúna 10.000 homens de Naftali e de Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sisera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. E aqui nós estamos num período bíblico que é chamado período dos juízes. Se você olhar o texto de Juízes, nós temos por diversas vezes, e os Juízes é um tempo bíblico cíclico. Então, é um círculo que se repetia as mesmas coisas. O povo buscava o Senhor os libertava de seus opressores. De repente, por alguma questão, ou por algum tipo de adoração que nós não sabemos, ou que não conta na história, eles caíam de novo em prostituição, em lascívia, em pecados. Deus pesava a sua mão sobre eles novamente, o juiz morria, Deus pesava, acontecia todo esse processo, eles clamavam ao Senhor, voltavam-se a Deus, então eram novamente restaurados por Deus. Então Deus fazia todo o processo de levantar um novo juiz. Ao levantar um novo juiz, convertiam, derrotavam os seus inimigos e viviam uma vida em paz, até que acontecia de novo a mesma coisa, até que o juiz morria, eles caíam novamente em perversidade e acontecia de forma cíclica. E nesse texto nós vemos a vida de Débora, e Débora é destacada como uma grande líder, ou uma grande juíza naquele tempo. Nós olhamos muito dizendo que as mulheres eram menosprezadas na palavra de Deus, nós vemos a Bíblia destacando uma mulher ocupando a principal função no reino de Israel. Um juiz naquela época era mais importante do que o sumo sacerdote, porque ele gerenciava todas as questões do povo, e se ele não conseguisse gerenciar as questões do povo, o povo não conseguiria proclamar a Deus a adoração, o povo não conseguiria render a adoração a Deus no sacrifício, porque eles estariam em pecado, seriam fulminados. Então o juiz ocupava a maior função naquela época, e Débora era uma juíza excelente. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos também que Débora é convocada ele tem uma direção de Deus, e a direção de Deus é chamar o rei da época. Ela, olha, consagre-se a Deus, faça isso, 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 e vá para a guerra, porque Deus vai fazer que o seu opressor vai até você e você os destruirá. E Débora tem esse desafio sobre ela. Desafio primeiro, ela era juíza do povo de Deus, ocupava uma função extremamente estressante. Segundo, ela tinha a função nesse momento de proclamar a voz de Deus, então ela estava agindo como uma profeta do Senhor, para proclamar a voz de Deus para o povo. E terceiro, ela é convocada para estar na guerra. Nós lembrarmos o último texto aí, Baraque, ele olha para Débora, no verso 8 que lemos, ele fala: olha, se você for comigo, eu vou. Se você não for comigo, eu não irei. E aí nós entendendo esse texto, Débora então ocupava uma função extraordinária de juíza, também era uma profeta de Deus, que tinha que falar algo que Deus tinha mandado. Além disso, ela estava sendo chamada, convocada para a guerra. E aí nesse momento eu lembro de mulheres que viveram ou que vivem baseado na força de Deus, e que fazem coisas extraordinárias. E nesse sentido eu lembro sempre da minha avó. Minha avó, eu já contei algumas vezes aqui, talvez uma das pessoas mais fortes que eu já conheci. Eu acho minha mãe muito forte, mas a minha avó, ela casou cedo, como todo mundo na época dela, né, no contexto dela, no interior, numa cidadezinha que vivia de roça. Ela não quis estudar, não quis fazer magistério igual a sua mãe, então ela trabalhava na roça, trabalhava nesse tipo de serviço, colhendo tomate, arando terra e tudo mais. E a minha avó, naquele contexto, ela se casa e ela começa a ter filhos. Na Assembleia de Deus, não podia ter televisão em casa, então ela começa a ter filhos e tem diversos filhos. A minha avó teve 22 filhos. Então ela começa a ter um filho atrás do outro, alguns dessas gestações foram gêmeos, 15 sobreviveram até a idade adulta, e ela começa a ter filho, quando ela chega na idade de 38 anos mais ou menos, o
o meu avô a abandona por uma outra mulher. E ela tem que criar dos 38 até os que ainda estavam novos, né? Porque ainda tinha alguns que eram crianças. A minha mãe mesmo era uma das que era adolescente na época. E a minha avó, nesse contexto, a igreja que ela era uma mulher de ciclo de oração na época, tinha um modelo de pastoreio que, se você tivesse algum pecado, se você tivesse cometido algum erro, você não podia ir. E era falado, né, exposto na frente do púlpito pelo pastor da época. Era isso, década de 80, era exposto a sua dificuldade, você era impedido de tomar ceia por um período. E aí chegam naquele momento e falam: olha, a irmã Carminha, minha avó chamava Maria do Carmo, a irmã Carminha está impedida de tomar ceia pelos próximos 3 meses, porque o marido dela foi embora e a culpa é dela. E aí a minha mãe na época se revolta, sai da igreja, e junto com algumas outras tias que eram adolescentes. Mas eu nunca vi minha avó praguejar o nome de Deus. Eu nunca vi minha avó falar contra o nome de Deus. Eu vi minha avó acatar a autoridade. Minha avó contando essa história, ela sempre, todos ao redor dela sempre contam que ela acatou a autoridade, passou o tempo e depois voltou às atividades normais, e sempre no momento de oração, no ciclo de oração constante. E minha avó, quando eu olho para ela, no final da sua vida, ela contando algumas histórias, era natural a gente ver uma mulher, e isso me destacava muito a força da minha avó. Uma mulher com suas dificuldades. Minha avó era analfabeta e ela só aprendeu a ler a Bíblia. Então ela aprendeu a ler pela Bíblia e ela sabia ler a Bíblia. Analfabeta total não era, mas ela aprendeu a ler a Bíblia e leu diversas vezes. Mas algo que destaca na minha avó era a paixão que ela tinha e a força que ela tinha, de mesmo com todas as dificuldades que ela tinha passado. Ela era alguém que não vivia com mágoas. Ela era alguém que sabia perdoar. Ela era alguém que sabia respeitar a autoridade da sua época. Ela sabia respeitar as pessoas que estavam ao seu redor. E com muita força, ela foi uma grande guerreira que criou todos os seus filhos. Você imagina você criar naquela época sozinha 15 filhos. Ela brigou um pouco com a minha mãe na época da escola, porque para minha mãe pudesse estudar e fazer o magistério, né, fazer até não sair na 5ª série na época, ela tinha que levar minha mãe na escola. E aí ela tinha que levar e buscar também minha mãe às 11 horas da noite, depois acordar às 4h30 da manhã, que era a hora que ela acordava para ir para a roça trabalhar. E ela sempre contava de como que foi difícil esse período, porque minha mãe queria estudar, foi uma das únicas que estudou, e ela teve que se esforçar, mesmo brigando, mesmo minha mãe tendo que bater o pé, ela precisou também se adaptar a isso. Quando eu olho para isso, nós vemos a necessidade que temos de Déboras para a nossa geração. Pessoas que estão dispostas a assumir a batalha do dia a dia e proclamar o nome de Deus. A minha avó era uma das grandes referências de evangelho. Se você for na minha cidade local, perguntar pela dona Carminha, todo mundo vai saber. Se você for na igreja dela, ela já morreu há 7 anos. Se você for na igreja que ela congregava desde os anos 80, você vai ver que todo mundo conhece ela, ou todo mundo conhece pelo menos a história dela, porque ela foi alguém guerreira naquele tempo. E nós ainda assim precisamos de Déboras que enfrentem as batalhas do nosso dia a dia. Déboras que tenham coragem de ocupar posições excelentes no seu povo, ocupar lugares extraordinários no seu povo. E aí eu não estou falando só para mulheres, mas eu convoco também os homens a entenderem, a terem esse encargo sobre si, de ocuparem lugares excelentes, de serem voz de Deus para uma geração e, ao mesmo ponto, também serem inspiração para as pessoas. Débora se coloca sobre este lugar de inspiração de Deus, sobre este lugar da voz do Senhor. Mas como eu disse, nós não falaremos só sobre Débora, mas nós também falaremos sobre Ana. E o texto de Ana, você não precisa abrir, porque eu vou ler apenas 3 versículos, mas o texto da palavra do Senhor, lá em 1 Samuel 1, diz, no versículo 9, 10 e 11, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana se levantou e
com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto ao Senhor, dizendo: ó Deus dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não o esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, eu então o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E quando nós olhamos para a vida de Ana, nós enxergamos um destaque em Ana. Ana se destaca como sendo uma mulher de devoção a Deus. Nós conhecemos a história de Ana. Ana, ela se encontra no momento, ela era esposa de um homem daquele reinado, daquele lugar, do povo de Judá, e ela tinha uma concorrente. Ela era esposa de Eucana, e tinha uma concorrente, uma segunda esposa de Eucana, que tinha tido diversos filhos. E como o texto descreve, Ana era alguém estéril. E a esterilidade naquela época significava que você não poderia passar a geração ou passar a sua linhagem para as próximas gerações. Então isso ocasionaria um motivo de vergonha para a mulher, também ocasionaria que você não teria filhos e filhas para ajudar no campo. Então você pensa um ambiente de plantação, de agropecuária, de várias coisas que aconteciam naquele momento, e você não ter braço a mais da sua própria casa para ajudar no campo. Então ela era menosprezada por isso. E aqui no texto nós lemos que ela vai orar ao Senhor. E ao orar ao Senhor, ela faz um voto a Deus. E o voto de Ana era um voto: olha, Deus, eu desejo, eu clamo para que o Senhor tire de mim a vergonha que está sobre mim de ser alguém estéril. E se você tirar a vergonha de mim, eu devolverei o filho e consagrarei ao Senhor. E se nós continuarmos lendo o texto de Samuel, nós vemos que Samuel foi muito usado por Deus em tudo que ele fez. Mas aqui nós estamos focando em Ana, e eu gostaria de focar e falar sobre a minha mãe. A minha mãe talvez seja uma das grandes referências de evangelho que eu tenho. Quando eu olho para o evangelho, para tudo que eu aprendi com Deus, e eu olho também para a devoção que minha mãe sempre teve, eu acredito e assino embaixo a frase que John Wesley disse sobre a sua mãe. John Wesley escreve no seu diário, ele fala: olha, eu aprendi mais sobre o evangelho com a minha mãe que com qualquer teólogo da Inglaterra do meu século. E quando nós olhamos para esse texto de Ana, e olhamos para devoções de mães extraordinárias, nós olhamos para Ana, e olhamos também para minha mãe, para Débora, que viveu de forma excelente. E eu gosto muito, me marcou uma história. Na minha adolescência, eu tive um momento de desviada aí dos 11 aos 15 anos, em que eu tive problema com alcoolismo. E cheguei a tomar corote, vodka e tudo mais. Naquela época foi uma época muito difícil, por diversas crises. Meus pais tinham se separado, várias dificuldades acontecendo, eu com raiva do meu pai, com falta de perdão para meu pai, várias coisas acontecendo nesse cenário. E eu lembro que todas as noites que ou eu ficava dormindo, assistindo TV ali, a minha mãe acordava 3 horas da manhã, porque ela estava indo orar para me levar para a cama e ir orar. E eu lembro que por diversas vezes ela acordava, e uma das vezes eu estava mal, tinha acabado de chegar de uma noitada, e ela não tinha visto, não tinha percebido que eu tinha chegado, mas ela levanta. E o posicionamento que ela tinha era de uma mulher de devoção. E ela levanta, me leva para a cama, eu tentando esconder tudo quanto é jeito. Então ela tinha chupado tudo quanto tipo de bala house, eu tinha feito de tudo para tentar esconder a falta de sobriedade naquele momento, mas ela me leva para a cama e vai orar. E aquilo marcou muito minha vida, que a minha mãe, quando descobriu que eu estava bebendo, a cara dela me chocou, me constrangeu. Porque a minha mãe, ela olhou para mim naquele momento e ela falou: nossa, eu não acredito nisso. E quando nós olhamos para isso, eu olho para a referência da minha mãe como alguém que foi devotada ao Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Se você olhar no despertador da minha mãe hoje, você vai ver que lá tem um relógio ou um despertador que toca às 3 horas da manhã.
Já fazem anos que minha mãe acorda nesse horário constantemente para orar. A minha mãe, de manhã, ela foi uma das mulheres que mais me ensinou sobre devocional, porque ela acorda antes mesmo de pegar o celular, antes mesmo de fazer qualquer coisa, ela acorda, deixa o celular de lado, pega a Bíblia e vai orar e ler. Quando a gente olha para tudo isso, hoje ela é uma referência, não só para mim, mas para outras pessoas. Hoje meus pais cuidam de casais, a minha família está transformada, e nós sabemos a importância da minha mãe foi nesse processo. Porque minha mãe, com tamanha devoção a Deus, ela se entregou a Deus e consagrou a vida dos filhos ao Senhor. E hoje, quando nós vemos a minha vida como pastor, a vida do meu irmão como pastor lá na igreja local, a vida da minha irmã como cuidadora de crianças, nós enxergamos a grande referência da minha mãe consagrando a vida dos seus filhos a Deus. E quando eu penso sobre isso, nós precisamos ainda assim de homens e mulheres com o mesmo coração de Ana, que estejam devotados ao Senhor a tal ponto que consagrem tudo que sair deles, sejam filhos, sejam recursos, sejam sentimentos, sejam motivações, consagrem tudo ao Senhor com um zelo amoroso a Deus, para que Deus transforme e gere outras motivações na vida de pessoas. Mas por último, nós também enxergamos, e eu quero trabalhar sobre a vida de Esther, lembrando da minha própria esposa, depois ela vai poder assistir. Mas Esther é alguém estratégica no lugar onde ela é inserida. E quando eu olho para a vida da Amanda, eu enxergo alguém de estratégia. Deus tem colocado de uma forma estratégica, uma líder por natureza. Eu quero destacar a vida de Esther sobre isso. Nós não vamos ler o texto de Esther, mas se você ler o texto de Esther, é um texto culto, que vale muito a pena você ler o texto inteiro. Mas Esther se levanta no povo de Deus, a rainha Vasti, que era a rainha esposa do rei Xerxes, ela acaba cometendo algo errado, faz um erro e ela é destituída, é morta. Então precisa se levantar alguém para assumir o lugar, para assumir o reinado naquele povo, para assumir como rainha naquele povo. Então o rei começa a procurar, o rei começa a proclamar alguém e tudo mais, e ele começa a fazer umas consultas. Então Esther, que era do povo judeu, no meio de um povo de exílio, Esther é levada na presença do rei por meio de seu tio Mardoqueu, que era o tio que tinha criado a vida dela. Então ela é levada para aquele lugar, e ao ser levada para aquele lugar, Esther é colocada como uma referência, porque o rei acha ela extraordinária, alguém muito linda, a coloca como rainha no lugar de Vasti, e ela então exerce essa posição. Um pouco depois, um dos conselheiros do rei conspira contra o povo do rei para destruir o povo judeu, e aí Esther entra com toda a sua estratégia. Mardoqueu vai até ela, fala com ela e diz: olha, Esther, está acontecendo isso, está tendo uma trama para destruir todos os judeus. E Esther fica sem saber o que fazer. O seu tio olha para ela e fala: Esther, não pense de como você será uma judeia, mas estar aí no reinado você será poupada. Então a Esther olha para o seu tio e fala: olha, reúna os líderes do povo e proclamem um jejum de 3 dias, que ao final desses 3 dias eu orarei a Deus. E eu irei até o rei para conversar sobre isso. E Esther convoca o povo para orar, Esther vai até o rei, Esther livra todo o povo da opressão que eles estavam caindo. O povo seria destruído, mas nesse contexto eles são libertos pela vida de Esther. Então o povo estava à beira da morte, mas Esther é levantada para salvar as pessoas. Meu irmão, nós precisamos de Esther nesse mundo. E aí eu vejo a posição da minha esposa, da Amanda, que a Amanda é uma líder por excelência. Qualquer um que encontra com ela, você consegue perceber a natureza dela de organizar as coisas, de ser estratégia em tudo que ela faz, em tudo que ela pensa. Em todos os momentos ela sabe administrar de forma sábia. Quando nós olhamos para Esther, a Amanda ela é colocada, se você não lembra disso, mas nós já falamos alguma vez, hoje a Amanda é colocada como a referência, ela é a líder de uma agência brasileira, então da Agência Malta, que é uma agência de missão e de evangelismo, que envia missionários para o redor do mundo para missões de curto prazo e etc. Nós vamos em setembro enviar para o povo ribeirinhos novamente,
E hoje, durante nós estamos aqui falando, tem um grupo que foi enviado para a Inglaterra, para Manchester, por meio da agência Malta, por meio da liderança e dos contatos que a Amanda tem gerado. Nós temos enviado pessoas ao redor do mundo para pregar o Evangelho. E eu enxergo a referência na vida da Amanda. E quando nós olhamos para isso, nós enxergamos que nós precisamos de mulheres e de homens que se coloquem em lugares estratégicos no meio do povo, que liderem, que aprendam a exercer influência na vida das pessoas, a tal ponto para que o nome de Deus seja levantado, o nome de Deus seja exaltado. E a pergunta que fica sempre na minha cabeça é: será que nós temos sido referência para as outras pessoas? Nós, homens e mulheres, mulheres e homens, crianças, adultos, adolescentes, jovens, será que temos sido tamanho referência nos lugares onde ocupamos, nos ambientes onde temos caminhado, para ponto de as pessoas olharem para nós e verem referências de Esther, de Déboras, de Anas, na nossa vida, no nosso cotidiano? Porque se tem algo que nós aprendemos com a palavra de Deus, é que as pessoas que viveram o Evangelho de Deus foram referências de inspiração, foram referências de graça, e alcançaram grandes pessoas, alcançaram grandes comunidades, proclamaram o Evangelho de Cristo. Entenda isso, eu quero que você saia com essa frase guardada na sua cabeça. Ser inspiração para alguém significa que as pessoas olharão para você e que você viverá como uma referência de força, de guerra, de posicionamento, de ética e de moral cristã em todo o tempo. Eu quero te convidar a viver sobre isso. Quando nós olhamos para a vida dessas mulheres, e nós sabemos e reconhecemos diversas outras mulheres que são referências para nós, na nossa igreja, no nosso cotidiano, nós conhecemos mulheres que são referências para nós. Mas o grande desafio que temos é em todo tempo expandirmos a nossa referência, expandirmos o nosso alcance, para que cada vez possamos alcançar ainda mais pessoas por meio da proclamação do Evangelho sobre nós. Ainda mais pessoas precisam conhecer o Evangelho de Cristo, precisam conhecer pessoas verdadeiramente cristãs através da nossa vida. Ainda precisamos proclamar, assim como Paulo dizia: olha, vocês podem me imitar, porque eu estou tentando imitar a Cristo. Olha, vocês podem olhar para mim e serem meus imitadores, porque eu estou sendo imitador de Cristo. E nós louvamos a Deus pela vida das mulheres que assim são para nós também. Mulheres que são referências para as nossas vidas. Isso poderia chamar as pessoas que estão lá em cima, Dayan, para mim? Pode chamar lá? Eu quero te convidar a, nesse momento, fechar os seus olhos. Nós oraremos por isso, clamando para que Deus nos faça referências onde nós estamos. Clamamos para que a Marina, que acabou de chegar na faculdade, seja uma referência lá. O Vini na IP, a Beth na sua escola, nas nossas casas, em todo lugar onde estamos. O Ale possa ser uma referência no seu bairro, nas pessoas que estão ao seu redor, a Ira no seu trabalho, o Elton, todos nós, ao nosso redor, na nossa família, com os nossos vizinhos, possamos ser referências de Deus sobre a vida dessas pessoas. Eu quero orar sobre isso neste momento. Pai, eu oro ao Senhor, Jesus. Pai, eu oro a Ti porque eu entendo e compreendo que o Senhor quer mover em nós de tamanha graça, de tamanho amor, que só o Senhor deseja transformar-nos, Pai. E assim como o Senhor deseja transformar a nós mesmos, a nossa vida, o nosso cotidiano, o Senhor também deseja que nós sejamos agentes de transformação, agentes de referência na vida dos nossos irmãos e irmãs, daquelas pessoas que estão ao nosso redor, ó Pai. Por isso nós queremos clamar: Espírito Santo de Deus, toca-nos com o Teu bálsamo, toca-nos com o Teu Espírito Santo, toca-nos com a Sua vida. E eu quero clamar: Espírito Santo de Deus, mova sobre nós o Teu amor, Pai. Mova sobre nós com a Sua graça, Jesus. Eu quero clamar para que o Teu Espírito Santo possa gerar em nós transformação, Deus. Se há algum ponto, se há algo que o Senhor precisa mover em nós, se ainda o Senhor precisa despertar algo no nosso coração, nós clamamos pelo Espírito Santo de Deus. Desperta-nos para viver aquilo que o Senhor tem para nós, Jesus. Espírito Santo de Deus, também se há algo que nós temos escondido do Senhor, se existe algum pecado oculto, se tem algo que tem nos impedido de sermos uma referência, eu quero clamar neste momento: nos ensina, Deus.
Nos ensina a sermos referências do Senhor, Pai. Nos ensina a sermos referências de vida. Nos ensina a sermos referências de amor. Nos ensina a sermos referências de graça, Deus. Pai, nós queremos também clamar em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa também ensinar as nossas vidas e aos nossos corações a sermos cada vez mais apaixonados pelo Senhor Jesus. Cada vez mais apaixonados pelo Senhor. E que a nossa paixão pelo Senhor transforme quem somos e as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Nós clamamos por isso, crendo no Teu Espírito Santo sobre nós, Deus. E crendo que o Teu poder e o Teu amor pode transformar-nos de tamanha vida, de tamanha graça, de tamanha alegria que só o Senhor pode nos dar, Pai. Por isso clamamos em nome de Jesus, nos transforme em referenciais da proclamação do Teu Evangelho. Nos transforme em referenciais da proclamação do Teu nome, Jesus. Em todo tempo que nós oramos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, enquanto as outras mulheres também estão vindo aqui, gostaria de convidar as nossas mulheres para estarem aqui conosco na frente, para que nós pudéssemos entregar um mimo para vocês. Então, quero convidar todas, se vocês puderem estar aqui na frente, nós gostaríamos de convidar vocês para estar aqui conosco, todas as mulheres. Nós entregaremos um mimo. Vem, Mara, pode vir. Para todas, foi preparada para todas. Só vamos esperar o restante do povo chegar. Amém. Que bênção. Vou esperar o restante chegar para não dar confusão, né, gente? Muito vento? Deixa eu puxar aqui. Aí, meu irmão. Que bênção, gente. Então nós esperaremos. Eu gostaria de chamar o Vini aqui para me ajudar também. E o Vini vai estar entregando para vocês aí, por enquanto. Então vai lá, Vini, pode. Vai entregando. Mara, chega mais perto lá da Dona Ivone. Fica em paz. Ah, não, mas aí elas chegam no cantinho e elas completam o outro canto. Já vão lá, presta seu celular, amor. Seu celular. Então pega aí, abre aí, vou tirar uma foto. Valeu. Cadê os pequenos? Então ainda temos as 3 pequenas lá, as 4 pequenas também lá. E eu gostaria de tirar uma foto de vocês, gente. Todo mundo sorrindo. Está aparecendo todo mundo, pode ficar tranquilas. Sorriem. Aí, gente, que bênção. Eu gostaria de convidar o Senhor Isaías para que ele pudesse orar pela vida de vocês também. Nós oramos semana passada, nós queremos orar novamente pela vida de vocês e abençoando a vida de vocês em todo o tempo. Poderoso Deus e Pai, queremos te agradecer por esta noite, estarmos na Tua presença. E também, Senhor, queremos entregar essas valorosas mulheres nas Tuas mãos, para que possam sempre ser uma bênção na Tua palavra, na Tua igreja, em todos os lugares que elas frequentarem. Abençoa cada uma, dando-lhe mais fé, mais consagração e também a saúde necessária para poder estar sempre conosco. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Vamos dar uma salva de palmas para as nossas mulheres também?
Vocês são uma bênção para nós e é muito bom podermos também entregar um mimo para vocês. Foi feito com muito carinho, pensado com muito carinho, então que Deus possa te abençoar também. Amém? Bem, gente, então, olhando só para as nossas programações, nós não temos nenhum aviso para essa semana especial. Lembrando que na sexta passada o nosso discipulado presencial foi na Dona Ida, quinta agora o nosso discipulado é online, e na outra sexta, no dia 24, se eu não me engano, não estou ruim mas vocês podem olhar no boletim, conferir no boletim ali, será na casa da nossa irmã Heroína, da Beth e da Marina, o nosso discipulado. Então você tem também essa oportunidade de participar junto. Sexta-feira foi uma bênção, mesmo com a chuva, né, Dona Ida? Foi extremamente gostoso, foi muito bom estar lá. Então que você possa também estar junto conosco nesse tempo. Amém? E, não tendo mais aviso, eu quero te convidar a se colocar de pé e nós encerraremos nosso culto dessa noite de uma forma diferente. Nós primeiro cantaremos o nosso hino, e depois nós oraremos a Deus e consagraremos a nossa vida ao Senhor também. Então nós cantaremos neste momento, quero convidar o Ministério do Louvor para estar aqui. Alguém chama o Dayan para nós? Também. E nós cantaremos o hino de número 481. Enquanto vai ser projetado aí para os irmãos também. Que aí nós conseguiremos... Espera aí, gente, deixa eu só colocar ali que a Amanda está com as crianças lá em cima agora. Aê! Amém, gente? Então nós poderemos declarar isso ao Senhor também. Logo após nós encerraremos nosso culto com a nossa oração, também consagrando nossa vida e a nossa semana ao Senhor. Declaramos isso. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci. Nós clamamos, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal. Em ti mesmo eu tenho
ao que sofre dores, queiras confortar, ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador, pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro tudo sem hesitação. Clamamos a Deus, Pai, nós te entregamos tudo que somos, que temos, Senhor. Te agradecemos pelo seu amor sobre nós, agradecemos, Senhor, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. E te damos graça também por esse tempo que podemos cultuar ao Senhor, ouvirmos da tua palavra, compartilharmos da comunhão e ainda pelo aquilo que teremos nesse momento de café também depois, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus que o teu toque possa estar sobre nós, Jesus, que a sua vida possa impactar as nossas vidas. E, ó Jesus, clamamos que em nome de Jesus, durante essa semana, possamos viver coisas extraordinárias que o Senhor tem separado para nós, ó Deus. Por isso eu clamo sobre cada irmão e irmã, que eles possam ser capacitados pelo Teu Espírito Santo, ministrados pela sua vida, e que em nome de Jesus o amor do Senhor esteja sobre nós, Pai. Em todo tempo guarda-nos e nos dê uma noite de descanso, uma noite abençoada e uma semana frutífera em Teu nome. É isso que clamamos em todo tempo. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão, a consolação, o caminhar diário do Espírito Santo de Deus possa gerar em nós tamanha graça, tamanha vida, e que até nos encontrarmos novamente, que a paz possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. É isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, meu irmão e minha irmã. Cumprimente seu irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus.